Santo, Santo, Santo. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero me apresentar para você, eu sou a Bispa Nena e nós estamos fazendo um trabalho online de leitura nesse tempo de pandemia, por conta dos nossos idosos, daquelas pessoas que têm algum problema visual e são mais auditivos, e também você que corre muito, não tem tempo de parar para ler, para se alimentar. Nós estamos aqui nos dispondo a estar lendo junto com você. Amém? Nós já lemos os 3 livros e o Senhor ministrou muito na nossa vida, fizemos vários estudos de várias vertentes, mas continuamos aprendendo, porque a vida é assim, né? Nós estamos em um processo de crescimento. E eu quero te convidar para nós orarmos nesse momento, entregando esse tempo nas mãos do Senhor, convidando Jesus para tomar o seu lugar na nossa vida, no nosso coração. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e guarde as nossas mentes. Amém? E vamos orar? Senhor, muito obrigada pela maravilha de servir ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque quando estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, o Senhor nos trouxe para Ti. Muito obrigada porque o Senhor nos resgatou. Obrigada, Senhor, por nos livrar do império terrível das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Obrigada, meu Deus, por enviar o Teu único Filho para morrer pelos nossos pecados e nos dar acesso livre ao coração do Pai. Obrigada, meu Pai, porque se não fosse por Jesus Cristo, nós não teríamos chegado perto do Senhor, porque Ele é o nosso mediador. Em nenhum outro nome há salvação, somente em Cristo Jesus. E Ele, Senhor amado, foi este elo maravilhoso. Por causa dele, nós podemos entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Por causa do sangue de Jesus derramado, nós podemos entrar. E nós estamos aqui, Senhor, agradecidos. Agradecidos pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Agradecidos pelas vitórias que o Senhor tem nos dado. Agradecidos, Senhor, pelo privilégio de sermos chamados de Teus filhos. Nesta noite, Pai, eu quero pedir uma bênção especial para cada pessoa que está do outro lado da tela. Para cada família que está representada por essas pessoas. Eu quero pedir que o Senhor derrame essa gota, meu Deus, dessa virtude, dessa proteção, dessa cura sobre esta pessoa. Eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor fortaleça aqueles que estão cansados, aqueles que estão com ânimo abatido. Eu venho pedir em nome do Senhor Jesus que a nossa mente seja totalmente curada neste momento. Que a nossa mente seja renovada. Senhor, abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família, abençoa tudo que é ligado a nós. Muito obrigada por nos proteger, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor protegeu as nossas vidas contra este coronavírus. E obrigada porque o Senhor curou aquelas pessoas que nós amamos e que adquiriram essa doença, mas o Senhor os tirou da fornalha. E nem um fogo, Senhor amado, queimou nem mesmo os seus cabelos, porque na fornalha tu estavas lá. Na cova do leão tu estava lá. E nós também te agradecemos e respeitamos o teu propósito de colher muitas vidas e agradecemos pelo consolo liberado às famílias. Nesta noite, Pai, toma o teu lugar aqui. Toma o teu lugar nas nossas vidas, toma o teu lugar no nosso coração. Curador da rejeição de alguns corações que estão assistindo esta live. Curador da solidão. Entra na carência profunda. Entra naquele choro profundo. Entra naquele desespero que só o Senhor conhece. Entra naquele quarto escuro, abre esta porta e tira esta pessoa lá de dentro. Esta pessoa, Senhor amado, que sente tanto medo, que chega a se tremer, que chega a suar pés e mãos descontroladamente. Entra neste lugar, meu Deus, e cura esta pessoa.
Derrama sobre nós, Senhor, a excelência da tua paternidade, que como filhos amados o teu Espírito clame no nosso coração dizendo: Abba, Pai. E que mesmo em meio à multidão a gente sinta a tua glória, a tua presença, o teu poder. Meu Deus, a maior bênção que um ser humano pode ter é sentir o teu poder. E eu quero pedir a presença do Senhor inundando vidas, inundando corações, levando paz aos corações, em nome de Jesus. Seja feita a tua vontade nesta noite, toca nos nossos corações, toca nesta pessoa, Senhor, que está com essa depressão, que está saindo desta depressão. Não permita que escorregue e volte para trás. Pega nas mãos dessa pessoa, firma bem essas mãos. Em nome de Jesus. Para essa pessoa, Deus diz assim: coloca as suas mãos bem nas minhas mãos e vem. Porque o Senhor não vai deixar você cair. Você está meio que escorregando, mas o Senhor está te dizendo nesta noite: coloca a tua mão na minha mão e vem. Segura firme, foca em mim e vem. Só o Senhor pode trazer a cura completa na sua vida. Meu Deus, este caminho está escorregadio ainda. E eu peço que o Senhor mude este caminho, Senhor. Se essa doença é hereditária, familiar, meu Deus, ou entrou por causa de algum pecado, eu quero pedir ao Senhor que mude este caminho, para que essa pessoa, meu Deus, não caia. Em nome de Jesus. Que essas pessoas que têm andado em cadeiras de rodas a nível espiritual, elas têm sido limitadas, Senhor, em sua busca, têm sido limitadas em sua leitura bíblica. Eu quero pedir que o Senhor cure toda paralisia, em nome de Jesus. Que o Senhor cure toda paralisia, Senhor, que o Senhor abra os cadeados, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, para que toda pessoa que está como morta espiritualmente, que tem o nome de que vive, mas está morto, que em nome de Jesus essa pessoa, meu Deus, receba o sopro de vida nessa noite. Que essa pessoa receba alegria outra vez, receba a restituição outra vez. Que essa decepção que paralisou esta pessoa seja curada pelas mãos do Criador. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que as almas que estão inquietas sejam aquietadas agora pela mão do Senhor Jesus. Nós declaramos, Senhor, que as tuas mãos estão estendidas. Senhor, em nome de Jesus, que a alma dessas pessoas possam se aquietar e bendizer o teu nome, glorificar e engrandecer o teu nome, olhar para o Senhor, porque grandes coisas tu tens feito e tu ainda farás. Tu és o mesmo e tu não mudou. Por isso, meu amado, inclina os teus ouvidos, estende as tuas mãos e abençoa essa pessoa. Abençoa esta nação, abençoa as igrejas. Em nome de Jesus, arranca essas máscaras do rosto do teu povo. Arranca essas máscaras, meu Deus. Liberta esta nação. Nos protege, Senhor amado, deste algo que está por vir, meu Deus, que vai ser pior do que o primeiro. Eu peço uma proteção especial ao Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, libera sobre nós, meu Pai, as tuas mãos e que sejamos guardados debaixo das tuas asas. Porque no teu esconderijo nós nos abrigamos. E é no teu esconderijo que o Senhor nos livra das adversidades. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus queridos, sejam bem-vindos, vocês que chegaram agora. Recebe esse amor de Jesus, essa presença santa, que é maravilhosa, que faz milagre, que abre porta, que cura, que restaura, amém? Você que está orando pela sua família, não pense que Deus não está ouvindo você. Viu? As suas orações têm subido sim numa taça como incenso, e você vai sim cantar o hino da vitória. Às vezes a gente não entende, não é no nosso tempo, não é no nosso momento, mas o Senhor está te ouvindo sim, pode ficar tranquila, porque você vai ver sim seus familiares sendo salvos, não importa o que Deus vai fazer, é necessário confiar, amém? Porque os métodos de Deus são um pouco diferentes dos nossos, e a gente às vezes fala que confia em Deus, quando Deus começa a agir, a gente bota a mão no meio,
E aí começa a gritar desesperado: o Senhor vai fazer, amém? Porque Ele te ama. E nesses dias o coração de Deus está pulsando por almas. O coração de Deus está pulsando pelos seus filhos. O coração de Deus está buscando aqueles que se foram. O Pai, Ele está na porta esperando o filho pródigo voltar. Então, você não vai ficar de fora. Porque grande amor de Deus, sabe, para a salvação da humanidade, Ele está derramando. Não importa como virá esse quebrantamento, mas virá o quebrantamento, amém? E nessa noite a gente está na nossa leitura online, né? Se tiver algum vovozinho, vovozinha também aí assistindo, seja bem-vindo. Alguém que porventura tenha alguma deficiência visual. E também todos vocês que correm muito e às vezes não tem tempo para parar para ler, a gente vai ler junto, né? É muito gostoso esse tempo produtivo, tá bom? Hoje a gente vai falar do capítulo 3, nós estamos lendo o livro Não Desista, de Joyce Meyer, e o título de hoje é assim, Recuse-se a viver com medo. E ela traz um pensamento bem bacana de Franklin Roosevelt, que diz assim: a única coisa que temos de temer é o próprio medo. O terror sem nome, irracional, injustificado, que paralisa os esforços necessários para transformar a retirada em avanço. Então, a única coisa que a gente tem que ter medo é do medo. Porque, segundo esse pensamento, o medo, ele paralisa todo tipo de esforço necessário e o medo não permite que as pessoas batam em retirada, ou seja, que elas avancem. Então, é isso que esse pensamento está falando. Você quer ter medo de alguma coisa? Então, tenha medo do medo. Porque o medo, ele te paralisa e o medo não permite que você avance, né? Então, ela começa assim: a primeira aviadora afro-americana licenciada foi uma bela, comunicativa e corajosa jovem chamada Bessie Coleman, que veio a ser como Queen's Bess, que significa Rainha Bess. Entenderam? A primeira aviadora, ela dirigiu um avião norte-americana, foi esta mulher aqui que ela era chamada de Rainha Bess. Ela também foi a primeira mulher americana a ganhar um brevet de piloto internacional. Antes de realizar essas conquistas notáveis, Bessie sonhava com aventuras em sua cidade natal, que era Atlanta, no Texas. Aos 23 anos, ela finalmente se aventurou fora dos confins da vida da cidade pequena. Mudou-se para a grande Chicago, a fim de ficar próxima a vários de seus irmãos e buscar uma vida que estava além de seu alcance em Atlanta. Em Chicago, Bessie trabalhou como manicure no salão de um barbeiro, onde ouvia histórias sobre os pilotos da Primeira Guerra Mundial e suas aventuras nos céus. Ela sonhava se tornar piloto, mas ela não podia se dar ao luxo de pagar pelo curso. Na barbearia, Bessie conheceu 2 homens de negócios influentes que quiseram ajudar a financiar o seu treinamento. Um deles era um profissional do jornalismo que achou que sua história seria boa para o negócio. Como as escolas de voo na América não treinavam mulheres negras, Bessie estudou diligentemente para aprender francês e mudou-se para Paris, a fim de frequentar a escola de voo em 1920. Por ocasião de seu retorno aos Estados Unidos, ela ganhou muita atenção da mídia e pessoas de todas as raças a receberam quando souberam a seu respeito pelos jornais. Ao longo de sua carreira, participou de shows aéreos e foi convidada para eventos importantes. Bessie Coleman morreu em um acidente aéreo, provavelmente resultante de uma pane em um dos motores, em 30 de abril de 1920. Mais de 10.000 pessoas compareceram ao funeral daquela jovem mulher corajosa que se recusou a desistir. Bessie Coleman enfrentou muito desânimo, muitos obstáculos, porque as escolas de voo norte-americanas se recusaram a aceitá-la.
e ela teve de colocar seus sonhos em espera enquanto se esforçava para aprender uma língua estrangeira. Ela teve de se mudar sozinha para um novo país, o que requereu uma grande ousadia da jovem determinada. Embora o seu caminho para o sucesso não tenha sido tão fácil quanto o de uma mulher branca, ela descobriu um meio de fazer o que realmente queria. Foi necessário tempo, esforço extra, mas Bessie Coleman não permitiu que o medo ou as incertezas de se mudar para um país estrangeiro a impedissem de ir em busca de seu sonho, porque ela estava determinada a não desistir. Então, Bessie Coleman, ela queria ser piloto, e ela era negra, e os negros não eram aceitos, e ela era pobre. E ela ficou trabalhando como manicure, se mudou, né? Ficou trabalhando como manicure, e Deus, que cria caminhos, ele enviou 2 pessoas para ajudá-la, né? Então financiaram o curso para ela, e ela se tornou uma das melhores pilotos, e ela fazia shows aéreos. Para vocês terem ideia, como diz aqui, quando ela morreu, 10.000 pessoas estavam ali admirando aquela corajosa mulher. Então, nessa parte deste livro desta noite, Joyce Meyer vem nos ensinando que mesmo que a gente tenha que se esforçar, talvez você não tenha todos os recursos necessários, né? Talvez você olhe, o seu sonho está bem distante, mas você não pode parar e desistir. Existem caminhos, mesmo que você comece, né, com algo tão simples como fazendo uma unha muitas vezes, mas se você persistir, com certeza, as mãos do diligente vão ser prósperas. E ela diz assim: não é necessário ter medo. Durante muitos anos, a conhecida colunista Ann Landers costumava receber aproximadamente 10.000 cartas por mês, a maioria das quais tinha a ver com problemas e dificuldades das pessoas. Quando lhe perguntaram qual ela achava que era o maior problema na vida das pessoas, ela respondeu com uma palavra: o medo. Realmente, a maioria de nós luta contra o medo. Deixe-me começar dizendo que aqueles de nós que somos crentes em Jesus Cristo não têm necessidade de temer. Ele está sempre conosco. Ele nos ama com amor perfeito. E como diz a palavra em 1 João 4,18, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Deus sabe, no instante em que Ele nos chama, para fazer alguma coisa, grande ou pequena, que nos levará para um novo nível, mudar de carreira, nos casarmos, ter filhos, deixar para trás tudo que é familiar, por uma vida no campo missionário, voltar a trabalhar depois de ser dono de casa por 20 anos, encarar com seriedade a dieta e o exercício, que a primeira emoção que nos atinge com frequência é o medo. Seja um nervosismo leve ou um pânico declarado, a maioria de nós sente certo grau de medo quando pensa em fazer algo novo. Nossa mente fica cheia de entusiasmos, mas nós pensamos: e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se, né? Então os medos querem tomar conta, porque o novo, ele traz medo. O caminho novo traz medo. E o medo é tão perigoso, irmãos, que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê quantas e quantas pessoas não receberam o milagre de Jesus. Quantos fariseus poderiam ser curados, transformados, motivados por Jesus, e eles não foram, sabe por quê? Porque eles tinham medo do novo. Porque Jesus era muito diferente do que eles esperavam. Então o medo, ele pode roubar de nós oportunidades maravilhosas. Então ela diz aqui: novo nível, novo problema. Toda vez que saímos para fazer algo novo, principalmente algo novo para Deus, quase sempre e quase imediatamente enfrentaremos uma circunstância negativa que tentará nos desanimar ou nos convencer de que não podemos fazer o que Deus está nos pedindo. Algo acontecerá para nos dizer que é difícil demais.
que não faz sentido, que não vai dar certo, ou não somos qualificados para fazê-lo. Então o inimigo, ele usa essas palavras, esses pensamentos para nos desanimar, esperando com fervor que nunca realizemos o que nos propusemos a fazer. Apocalipse 12:4 nos dá uma percepção de como o diabo tenta plantar o medo em nós antes mesmo de começarmos. Ele diz: o dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. E a mulher mencionada aqui nesse versículo estava para dar à luz, mas o dragão, que representa Satanás, havia se posicionado diante dela para devorar o filho recém-nascido. Então essa cena representa uma dinâmica que costuma acontecer em nossa vida como cristãos. Toda vez que Deus coloca uma ideia nova no nosso coração, ou nos dá um sonho, nos dá uma visão ou um novo desafio para a nossa vida, o inimigo estará lá para se opor a nós. Não estou me referindo simplesmente aos momentos em que queremos fazer coisas grandes para Deus. O inimigo, ele não é seletivo. Enfrentamos novos níveis com frequência. Quando recebemos Jesus como nosso Salvador, isso é um novo nível. Quando começamos a passar, a ter uma caminhada profunda com Deus, ou começamos a fazer orações mais ousadas, esses são novos níveis. Quando começamos a dar tempo, dinheiro e energia ao reino de Deus, estamos passando para um novo nível. Deus nos chama constantemente para novos níveis. Alguns parecem grandes e importantes, ao passo que outros podem parecer relativamente pequenos ou insignificantes. Seja qual for o caso, quando chegamos a um novo nível, enfrentamos um novo nível de oposição de nosso inimigo, o diabo. A Bíblia nos diz que a oposição vem com a oportunidade. Gente, isso é muito sério. A oposição vem com a oportunidade. Mas Deus está sempre conosco e não precisamos temer. Algumas coisas podem parecer grandes demais para nós, mas nada é impossível para Deus. Ele não fica surpreso ou assustado com nada. Se vamos fazer alguma coisa grande para Deus, e se nós estivermos determinados a nunca desistir de nossos sonhos, precisamos nos arriscar. Precisamos ser corajosos. Quando enfrentamos situações que nos ameaçam ou nos intimidam, não precisamos orar tanto para que o medo vá embora, quanto precisamos orar pedindo ousadia e um espírito corajoso. Posso lhe garantir que o medo não irá embora. Ele não é algo de que possamos nos livrar, mas nós precisamos aprender a vencer o medo. O espírito de medo sempre tentará nos impedir de seguir em frente. Durante séculos, o inimigo usou o medo para tentar paralisar as pessoas, e ele não vai mudar a estratégia agora. Mas podemos derrotar o medo. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Coragem não é ausência de medo, é seguir em frente enquanto o sentimento de medo está presente. A perspectiva correta sobre o medo. Costumo ensinar sobre Isaías 41:10, porque essa passagem nos encoraja e nos ajuda a saber o que fazer quando sentimos medo. Olha o que a Bíblia diz: por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O que esse versículo quer dizer com não tema, pois eu estou com você. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Significa que Deus nos fortalece cada vez mais ao passarmos pelas situações. Também significa que com o tempo somos menos afetados pelas dificuldades e pelos desafios que enfrentamos. É como se exercitar. Quando começamos a nos exercitar, ficamos doloridos, mas à medida que seguimos em frente em meio à dor, criamos músculos, ganhamos força
precisamos passar pela dor para ganhar. Então pense em sua vida. Existem situações com as quais você lida bem agora e que anteriormente o fazia sentir-se temeroso, ansioso? É claro que sim. À medida que você tem andado com Deus, Ele o tem fortalecido e ajudado em meio às dificuldades. Do mesmo modo, posso lhe assegurar e lhe encorajar dizendo que algumas das coisas que o incomodam agora não o afetarão do mesmo modo daqui a 5 anos. Costumo sentir medo quando faço certas coisas pela primeira vez, mas depois que adquiro certa experiência, esse sentimento já não está mais presente. Precisamos avançar em meio aos sentimentos e nunca permitir que ele nos controle. Se Deus retirasse todo o medo, nunca cresceríamos nem superaríamos obstáculos. Ele costuma permitir a dificuldade em nossa vida porque está tentando revelar algo que precisa ser fortalecido ou transformado em nós. Nossas fraquezas nunca se revelam nos tempos bons. As nossas fraquezas aparecem rapidamente nos momentos de prova e tribulação. Às vezes, Deus nos mostra aquilo que tememos, porque Ele quer nos libertar daquele medo e nos fortalecer para as coisas que virão no futuro. Nesses momentos, precisamos dizer obrigado, Senhor, por me permitir ver este medo em minha vida. Ele revela uma área que precisa ser tratada em mim. Quando aquela área específica for tratada, então o inimigo terá muita dificuldade em incomodar e em ter êxito naquela área novamente. Essa é uma forma de Deus nos fortalecer para enfrentar as dificuldades e nos ensinar a não termos medo. Independente do que possamos passar na vida, devemos sempre nos lembrar de que Deus só nos faz bem enquanto vivemos. Algumas coisas podem não parecer boas a princípio, mas elas cooperarão para o bem se continuarmos avançando e confiarmos em Deus. É uma grande verdade o que ela está trazendo aqui. Às vezes você passa por um momento e como é o seu primeiro momento, você fica bem desesperado. Aí de repente aquele ciclo se renova em uma outra oportunidade. Aí você passa aquela dificuldade novamente, mas você já está um pouco mais forte. Dói, machuca, mas você continua. Quando é lá na frente, de repente acontece quase a mesma situação com pessoas diferentes. Mas aí você já está mais alicerçado, mais amadurecido, mais estruturado. Aquele medo desesperador já não existe mais. E como você venceu os gigantes lá atrás, você venceu o leão e o urso, você consegue vencer Golias. Porque você traz à memória aquilo que te dá esperança. Então, irmãos, quando a gente vai sentindo certas coisas e vai vindo alguns sentimentos de medo na nossa vida, e a gente continua, a gente supera, a gente caminha, a gente cresce. Deus diz, eu estarei com você. A presença de Deus em nossa vida nos ajuda a vencer o medo. Se sabemos pela fé que Deus está conosco, podemos enfrentar qualquer desafio com confiança e coragem. Talvez não sintamos sempre a presença de Deus, mas podemos confiar na sua palavra e nos lembrar que Ele disse que jamais nos deixaria, jamais nos abandonaria. Eu costumo dizer e ensinar para o nosso povo que em muitas batalhas nós vamos vencer, não é com sentimento, ou não é com sentir, mas é com crer. Né? Porque às vezes você está dentro de uma luta tão grande que o seu coração se sente só, mas a fé me diz que Deus está comigo. Então eu preciso acreditar, eu preciso crer nesta palavra de que Deus está comigo. Amém? Em Josué 1, de 1 a 3, Deus chamou Josué para um grande desafio da liderança: levar os filhos de Israel à terra prometida. E depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês.
Então a Bíblia simplesmente nos diz nesta passagem que Moisés havia morrido e que Josué iria tomar o seu lugar como líder do povo de Deus. Assim que Deus deu essa notícia a Josué, ele imediatamente garantiu: ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o desampararei. Seja forte e corajoso. Então Deus aqui, ele encorajou Josué novamente, dizendo: seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Deus estava dizendo basicamente a Josué: você tem uma grande obra para fazer, mas não deixe que isso o intimide. Não tenha medo, não tenha medo. Eu estarei com você. E na Bíblia, a base para não temermos é simplesmente esta: Deus está conosco. E se conhecemos o caráter e a natureza de Deus, sabemos que Ele é digno de confiança. Não temos de saber o que Ele vai fazer. Nós temos simplesmente que saber que Ele está conosco. Isso é mais do que suficiente, irmão. Quando Deus te chama para algo, quando Deus te respalda, Ele mesmo te defende. Coloca isso na sua mente, no seu coração nesta noite. Se o Senhor te chamou para algo, se Deus te deu uma estratégia, se Deus te levou a um lugar novo, se Deus te deu um propósito novo, ai de quem se levantar, ninguém mesmo poderá te resistir todos os dias da sua vida. E quando Deus pega um para defender, irmãos, é algo tremendo, é algo poderoso. A gente não precisa saber como vai ser, aonde vai ser, o que Ele vai fazer. A gente não precisa orar para manipular Deus. A gente precisa apenas crer que Deus está conosco. Isso é suficiente. Amém? Então, o medo é um espírito que gera sentimentos. Quando Deus disse a Josué para não ter medo, não estava ordenando que ele não sentisse medo. Deus estava ordenando que ele não se entregasse ao medo. E talvez você tenha ouvido o ensino de Joyce Meyer: faça com medo, ou seja, não pare, mesmo diante do medo. Basicamente isso significa que quando o medo atacar você, você precisa seguir em frente. E você precisa fazer o que quer, aquilo que Deus está mandando você fazer. Você pode fazer o que é preciso, mesmo com os joelhos tremendo, mesmo com as palmas das mãos suando. Faça aquilo que o Senhor está pondo no seu coração. É isso que significa não temas. Na Bíblia, a palavrinha não temas está escrita 365 vezes. Então, quando eu sinto medo, costumo meditar na Bíblia, porque ela me fortalece para continuar seguindo em frente, independentemente de como eu me sinto. A palavra de Deus possui um poder inerente e ela realmente irá fortalecê-lo interiormente. Pessoalmente, fui encorajada muitas vezes pela palavra de Deus, que diz: estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Toda pessoa que um dia recebeu a oportunidade de fazer algo grande teve que enfrentar o medo. E o que você fará quando você for tentado a ter medo? Você vai fugir sabendo que Deus está com você? Você vai se trancar dentro de um quarto? Você vai continuar com fobia das pessoas? Você vai continuar com a fobia social? Você vai continuar com fobia dizendo: não vou procurar nenhum emprego, porque na pandemia ninguém vai ser empregado? Você vai continuar com medo ou você vai enfrentar o medo? Então nós precisamos tomar uma decisão nesta noite, tomar um novo posicionamento, sabe, de começar a caminhar contra o medo. Um dos significados da palavra medo é fugir.
De modo que quando usamos a expressão não temas, estamos dizendo em um sentido muito real, não fuja daquilo que o assusta. Enfrente a situação, não fuja. Não tente se esconder dela. Apenas encare-a de frente, mesmo quando você preferiria não fazer isso. Uma das mulheres que trabalham no ministério Joyce Meyer tem um testemunho notável. Quando foi confrontada com uma enfermidade potencialmente fatal, ela decidiu não fugir do medo. Ela ficou com muito medo quando recebeu o diagnóstico, mas não desistiu. Ela foi em frente. Minha esperança é que você encontre encorajamento para enfrentar seus medos, sejam eles quais forem, até ver a vitória. E ela vai contar agora a história de Peggy. É o nome de uma amiga dela. A história é assim: depois de 48 anos, vivendo a vida do meu jeito, vi-me na emergência de um hospital. Só um minuto. Ok. Desculpa. Vi-me na emergência. Ela está contando a história da mulher, né? Depois de 48 anos, ela se encontrou na emergência de um hospital. Minhas irmãs me levavam para lá porque estavam preocupadas com minha aparência. Eu estava pálida, tinha dificuldades em me sentar, estava com falta de ar, porque o meu abdômen estava inchado. Em 2 de março de 96, fui diagnosticada com câncer de ovário. Passei por uma cirurgia, uma histerectomia completa, durante a qual os cirurgiões retiraram um tumor de 5,5 kg. E depois de uma recuperação de 4 semanas após a cirurgia, fiz os tratamentos quimioterápicos durante 6 meses. Quando ouvi o diagnóstico, naturalmente fiquei muito assustada. Pensei que ia morrer. O câncer estava no estágio 3, um estágio avançado, e me senti como se tivesse recebido uma sentença de morte. Meus médicos estavam muito preocupados, e um deles me disse que algumas mulheres vivem de 5 a 10 anos depois da cirurgia e da quimioterapia. Isso não era nada encorajador para mim, e foi então que decidi começar a orar e a avaliar a minha vida. Como acontece com tantas pessoas, foi necessária uma grande sacudidela para chamar a minha atenção. Eu havia frequentado a igreja quando criança, principalmente a escola dominical, e acreditava em Deus. Pouco depois que comecei a orar, percebi em mim um sentimento de paz e desenvolvi uma atitude positiva com relação à minha situação. Era difícil explicar a meus amigos, a minha família, mas eu sabia que ficaria bem se eu não desistisse de ter esperança. Meus tratamentos de quimioterapia terminaram em outubro de 96. Fui colocada em licença médica e me informaram que eu não poderia trabalhar por pelo menos 5 anos. Durante uma de minhas visitas de rotina aos médicos, um deles perguntou se poderia orar por mim em seu consultório. Eu disse que sim. Ele sugeriu uma igreja para que eu fosse. Fui por 3 vezes e na terceira vez recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso foi em 2 de março de 97. Exatamente um ano depois do dia em que recebi a sentença de morte, eu recebi a vida eterna. E tenho servido a Deus desde então, e estou completamente livre do câncer. Peggy, esta senhora que contou esse testemunho aqui, aprendeu a enfrentar o medo da morte, entregando sua vida a Jesus Cristo. Quando fez isso, ela foi curada e aprendeu uma lição preciosa. Fugir do medo não funciona, mas enfrentá-lo corajosamente com a ajuda de Deus traz esperança e vitória. Eu também enfrentei um episódio com câncer em 89. Fui ao médico para um check-up de rotina e 2 dias depois soube que eu estava com câncer de mama. Então Joyce Meyer também teve câncer de mama e que precisava fazer uma mastectomia rapidamente porque o tumor que havia encontrado era uma forma de câncer muito agressiva. Dizer que fiquei chocada e assustada seria pouco, mas Deus rapidamente me lembrou da sua palavra e me deu coragem para seguir em frente.
Eu realmente pensei em simplesmente ignorar o câncer e prosseguir com minha vida. As pessoas muitas vezes fazem isso, porque é uma forma de fugir do problema em vez de lidar com o problema. Elas simplesmente ignoram as coisas, esperando que elas desapareçam. O problema é, essas coisas não desaparecem. Se Deus me tivesse dito para não fazer a cirurgia, eu não teria feito, mas realmente senti em meu coração que devia passar pela operação, e foi o que eu fiz. Assim como Peg, ouvi todos os relatórios negativos sobre a possibilidade do câncer retornar, mas isso foi há 19 anos e eu ainda estou livre do câncer. Uma jovem teve um tipo diferente de contato com a morte, mas Peg, ela nunca permitiu que as probabilidades contra a sua sobrevivência impedissem de perseverar. Como a maioria das pessoas se formam, Juliane devia estar muito entusiasmada ao receber o diploma do ensino médio. Essa nativa da Alemanha havia terminado seus estudos em Lima, no Peru, onde seu pai trabalhava como biólogo. Juliane e sua mãe estavam sentadas lado a lado em um voo que as levaria de Lima para encontrar seu pai em Pucallpa. Quando o avião que transportava 92 pessoas entrou em uma tempestade inesperada, Juliane percebeu que a asa direita do lado de fora de sua janela estava em chamas. Sua mãe comentou: "Este é o fim de tudo." A próxima coisa que Juliane soube, e a última de que se lembra, foi que ela estava caindo pelo ar, ainda presa ao assento do avião. Várias horas depois, Juliane acordou em algum lugar na vasta floresta amazônica. Incapaz de ver com o olho, com uma clavícula quebrada e um corte profundo em seu braço, depois de se soltar do assento, ela começou a procurar por sua mãe. Não encontrou nada além de alguns assentos vazios e o corpo de 3 jovens mulheres. Logo Juliane percebeu que ela era a única que havia sobrevivido. Juliane estava determinada a não morrer na floresta, mas não tinha ideia de onde estava e não havia ninguém para ajudá-la. Traumatizada, de algum modo, se lembrou de ter ouvido seu pai dizer que em uma floresta toda a direção descendente leva sempre à água e que a água leva sempre à civilização. Ela saiu andando sozinha na floresta amazônica, descendo as encostas o tempo todo, abrindo caminho no mato através da floresta. Juliane ouviu aviões acima dela, mas não conseguia sinalizar para eles. Ela estava escondida numa densa vegetação da Amazônia. Depois de 10 dias torturantes, finalmente viu uma pequena cabana e encontrou sal e querosene dentro dela. Exatamente o que ela precisava para tirar os vermes de sua ferida. No 11º dia depois do acidente, encontrou um grupo de caçadores do Peru. Eles a levaram para um aeroporto, onde ela pôde pegar um avião para encontrar o seu pai. Juliane se recusou a desistir. Foram 12 dias agonizantes dentro de uma floresta. Ela não sabia o que encontraria naquela selva, mas ela seguiu em frente e se tornou bióloga na Alemanha. Então, meus queridos, eu não sei se em algum momento da sua vida algum avião caiu com você dentro. Eu não sei se em algum momento da sua vida você ficou sozinha. Você se sentiu com a clavícula quebrada, às vezes sem visão, no meio de uma selva, sem saber o que fazer. Mas nós aprendemos que nós podemos caminhar, ir em frente, porque com certeza lá na frente alguma coisa vai acontecer para que você continue os seus sonhos. E eu vou terminar falando sobre o medo do fracasso. O medo da morte é apenas um dos muitos medos que podemos ter. A verdade é que temos todo tipo de medo. De tudo, medo de altura, medo de aranha, medo de falar em público. E no restante deste capítulo, ela vai falar sobre o medo do fracasso.
Há muitos motivos pelos quais o medo do fracasso nos sufoca. Ele pode estar enraizado no medo do que as outras pessoas pensam de nós. Não queremos que os outros pensem coisas negativas a nosso respeito. Ou talvez não queiramos viver com maus pensamentos a respeito de nós mesmos, de modo que sequer tentamos fazer as coisas achando que estamos nos protegendo do sentimento do fracasso. Seja qual for o caso, o medo do fracasso pode ser tão forte a ponto de nos impedir de sair e assumir desafios. Então ela diz que a pessoa que tem o medo do fracasso, geralmente ela tem medo do que as pessoas vão falar dela se ela errar, se ela não conseguir, se ela tiver que recomeçar. É isso que ela está falando aqui. Então ela diz, se você quer ser uma pessoa corajosa, que nunca desiste, você precisa enfrentar esse tipo de medo de forma direta. O medo do fracasso o impedirá de passar para o próximo nível, ou ele o impedirá até de dar o primeiro passo em direção ao seu objetivo. Se você não confrontar e vencer esse medo, ele evitará que você faça e seja tudo o que Deus tem para você. Ou seja, o medo vai impedir que você faça e que você seja aquilo que Deus tem para você. Lembre-se sempre disso. Quando você der passos para enfrentar o medo do fracasso e lidar com ele, Deus está com você. Lembre-se sempre de que as pessoas nunca fracassam a não ser que parem de tentar. Quando cometemos erros ao longo do caminho, podemos aprender com eles e permitir que acrescentem sabedoria à nossa vida. Podemos aprender errando. Se você nunca tentar, você nunca vai aprender, né? Eu fico observando, quando minhas filhas eram bem menores, elas queriam tentar fazer algumas coisas, né? Então, por exemplo, elas tentavam lavar a louça, elas faltavam lavar o chão da cozinha inteira. Mas eu deixava, porque elas estavam aprendendo, né? Elas tentavam fazer um bolo, o bolo saía com sorriso, com olho, com boca, de tanto furo, porque elas estavam tentando, né? Então, em muitos momentos, elas estavam praticando e errando. Hoje, elas já dominam muitas áreas que lá atrás elas tentaram. Então, se você não tentar, você não vai conseguir, né? Então, muitas vezes a gente fica com tanto medo das pessoas, e muitas vezes as pessoas que são pais, elas castram tanto, elas criticam tanto a criança, que ela fica com medo de errar. Então, ela não quer mais nem tentar. E aí ela se enclausura naquele medo e ela não flui. Então, meu querido, se Deus colocou no seu coração algo, você tem o sim de Deus e o amém de Deus para todas as promessas. A paz de Deus é o árbitro do seu coração. Se o Senhor te deu paz, você orou, você está em conexão com a vontade de Deus, caminha. Caminha sobre as águas. Mesmo que por um momento você olhe para o vento e você venha afundar, Jesus não vai te criticar. Jesus não vai apontar o dedo na sua cara. Jesus não vai falar assim, ô seu tonto, olha para mim. Jesus vai te dar a mão e vai falar assim, eu vou te colocar num lugar seguro. E aí ele te coloca no barco outra vez. Então Deus nos dá muitas alternativas e muitas oportunidades. Então assim, não tenha medo, sabe? Não seja preso pela opinião das pessoas. Tem gente que não faz nada se não falar com 1000 pessoas. Você tem que falar com Deus, com o seu líder. Está em paz. Deus botou no seu coração. Caminha em nome de Jesus. Em muitos momentos, Deus colocou no coração de Jesus para que ele fosse para outros lugares. E lógico, do tanto que Jesus era maravilhoso, as pessoas tentavam impedir. Mas vocês acham que Jesus se prendeu a isso? Ele era claro, eu vou prosseguir. Sabe, eu preciso levar esse reino. Então, assim, muitas vezes o medo, ele vai te paralisando. E o medo de fracassar, ele não pode estar na sua vida. O medo do fracasso, ele é incapacitante. Ele impede que as pessoas ajam, né, com base nos desejos que Deus botou no coração dela. E certamente ele impede as pessoas de cumprir o seu destino. O medo do fracasso
não é nada mais do que o medo de ser incapaz de fazer o que precisa ser feito em determinada situação. Em outras palavras, não teremos êxito em fazer alguma coisa que tentemos fazer. Esse medo está especialmente ativo em nós quando pensamos em fazer alguma coisa que nunca fizemos antes. Sabe aquela coisa nova que Deus fala assim, ó, faz isso. Aí fica todo mundo assustado porque você tomou aquela atitude. Aí lá na frente a gente vai ver os frutos disso. Então nós temos medo de falhar. Então nós falhamos em tentar. E quando olho para as minhas capacidades sem Deus, eu tenho medo de tudo. Mas se eu mantenho os meus olhos em Deus, nele, eu tenho certeza de que com Ele eu posso fazer o que quer que Ele me peça para fazer. Às vezes, Deus vai te dar uma palavra e você vai ser extremamente confrontado com esta palavra. Às vezes essa palavra pode trazer ódio no coração das pessoas contra você. Às vezes Deus vai te dar desafios e você vai lá e simplesmente faz, ó, Deus falou assim, é para fazer assim, tá bom? Tá. E muitas pessoas vão se exasperar contra você. Hoje eu estava no monte e o Senhor falou para mim, leva a Bíblia, porque geralmente eu fico intercedendo, né? Eu leio a Bíblia antes. Aí eu fui para o monte, levei a Bíblia e orei, estive com um tempo maravilhoso com Deus. Aí quando Deus me deu a palavra, Ele me deu a palavra de Barrabás e Jesus. Jesus, Ele fez tudo que Deus mandou Ele fazer, irmãos. Jesus, Ele seguiu em frente. Jesus, Ele foi rumo ao objetivo, ao desejo do coração de Deus. Lá na frente, Jesus como inocente, diante de tantas pessoas que estavam acusando Ele, no sinédrio, o líder se levanta. A mulher do líder fala, olha, eu não tenho parte no sangue desse inocente, esse homem é justo, ele é inocente. As pessoas estão acusando, as pessoas estão caluniando, mas ele é inocente. E aí aquele líder levanta e pergunta para a multidão, vocês querem que soltem quem, pessoal? Jesus ou Barrabás? O que o povo responde? Barrabás. Então assim, e ele estava fazendo a vontade de Deus, né? E nós precisamos caminhar e dizer, Senhor, ainda que eu não entenda, eu não preciso entender, eu preciso obedecer. Não estou entendendo nada, mas se você está mandando ir, eu vou. Se você está mandando fazer, eu faço, né? Eu não entendia nada quando Deus me chamou para o ministério. O que o Senhor quer comigo? Né? Quantas vezes eu fui uma irracional de falar para o Senhor assim, o Senhor pode me matar, mas eu não vou ser líder, não vou pregar para ninguém. Quantas vezes eu fui assim? Falar, Senhor, eu tenho tanta mulher inteligente no mundo, o que o Senhor quer comigo? Mas um dia que eu decidi ir diante da vontade de Deus e fazendo o que Ele estava mandando, irmãos, não tem nada mais rico. Eu não entendia por que eu. Por que eu? Por que minha irmã mais velha não foi ela que Deus colocou ela de bispa? Minha irmã mais velha está aqui assistindo. Por que eu? Que era mais nova, a caçula, sabe? Então eu não entendia. Então cada um tem um chamado. A minha irmã, ela é profeta de sonhos, né? O Senhor me chamou para ser líder de multidões. Então cada um de vocês tem um chamado. E para cada um de vocês Deus vai dar um desafio novo. E o novo traz medo. Mas quando você caminha na vontade de Deus, tudo muda. Então nesta noite eu quero declarar sobre a sua vida. Confia no Senhor. Você não precisa sentir, você precisa crer. Crer na promessa, crer na palavra, crer no desafio. Mas ninguém quer crer comigo, não interessa, vai lá e crê. Vai lá e crê. Você não depende de ninguém para cumprir aquilo que Deus está fazendo com você. Ah, mas meu marido não quer orar comigo, o meu namorado não quer ir comigo. Vai buscar ao Senhor, vai caminhar, vai para a igreja, vai ler a Bíblia, vai buscar uma direção para o curso superior que você quer fazer, vai buscar uma direção nesse pouco tempo que nos resta nessa terra, porque Jesus está voltando. Então, assim, busca fazer algo que glorifique o nome do Senhor. Então, irmãos, medo, a gente sempre vai ter medo. Dentro da ciência fala que tem um medo bom e tem um medo ruim, né?
O medo ruim é aquele que te paralisa, que te traumatiza, né? O medo bom é aquela situação que você viveu, que doeu, e que hoje, se você fosse vivê-la novamente, você não faria o que você fez, porque você recebeu um impacto e ficou com esse medo, que é a prudência, que é o cuidado, né? Então, assim, eu desejo que todos vocês vão em alto, que todos vocês alcancem lugares altos, sabe? E eu quero dizer que o maior lugar, o lugar mais alto que a gente pode alcançar é quando a gente consegue se dobrar e ouvir a voz de Deus. Porque se você ouvir a voz de Deus, você não vai bater cabeça por aí, né? Se você ouvir a voz de Deus, você se machuca menos. Apesar que às vezes a gente ouve a voz de Deus, faz o que Deus está mandando, a gente se machuca bastante. Mas o que eu quero dizer é que quando você obedece a Deus, Ele te defende em tudo que você vai fazer. Então, o meu desejo para você nessa noite é que, em nome de Jesus, você vença o medo, você alcance lugares altos. Se o Senhor te der algo novo, faça. Você que é líder, que está me ouvindo, não tenha medo de fazer aquilo que Deus manda você fazer. Pode toda a multidão se voltar contra você ou escolher Barrabás. Não vai adiantar. Pode a multidão te matar, como matou Jesus. Não vai adiantar. Porque na hora que Deus quiser, Ele vai lá, rompe a pedra, bota o anjo e te ressuscita. E o plano dele vai se cumprir. Então, que o Senhor possa estender as suas mãos sobre você nessa noite. Ninguém, guarde isso, vai impedir o mover de Deus na sua vida. Mataram Jesus, mas não adiantou, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo para dizer para mim e para você que é possível sim cumprir o propósito de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero abençoar os meus irmãos nesta noite, declarar sobre eles coragem, ousadia. Rompe, Senhor, pega nas mãos de cada um e faça com que eles rompam essas barreiras. Eu quero abençoar os seus planos na vida deles, os projetos que eles têm escrito, desenhado, e em nome de Jesus que eles tenham ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração para sentir a tua direção. Nós declaramos direção nesta noite, porque assim o Senhor me mostra pergaminhos, direções, pessoas que estavam sem direção. Deus, Ele está direcionando a sua vida. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, abra o seu coração e receba Jesus Cristo. E deixe Ele falar com você, através da sua palavra. Eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por estarem crescendo junto comigo, né? Estamos crescendo juntos e vamos caminhando nas direções que o Senhor nos deu. Eu costumo dizer assim, Pai, não há nada mais gratificante, não há nada mais lindo na minha vida do que poder ouvir a Tua voz e abençoar pessoas. Vocês já pensaram um culto sem a presença de Deus? Um culto que Deus não fala, que Deus não revela, que Deus não cura. Deve ser muito estranho, irmãos. Então, assim, tudo de mais lindo que tem em um culto, tudo de mais lindo que tem na nossa vida é a presença de Deus. Tudo é vazio sem a presença de Deus, sabe? Então, assim, a intimidade com Deus é o nosso maior presente. E eu quero abençoar você que não pôde ir à igreja. Espero que nossas lives estejam abençoando a sua vida, né? Em nome de Jesus. A gente agora aqui da Quarta Epsa Ceilândia, a gente está num grupão para que a gente fique comendo a mesma comida na mesma hora, na mesma mesa, né? E que tudo corra bem em nome de Jesus. Já que nesses tempos nós não estamos com tantos grupos e tantos ensaios, né? Então nós estamos e resolvemos, por direção do Senhor, fazer um grupão. E esse grupo, eu vou poder alimentá-los muito bem, graças a Deus, né? Porque às vezes a gente fica assim, não, mas eu preparei isso, mas tem um tanto aqui, mas o outro tanto está no outro grupo, mas ainda não comeu. Então agora todo mundo vai comer na mesma mesa, na mesma hora, no mesmo momento, e vai ser uma bênção. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amanhã a gente tem mais leitura aqui, né?
e vamos caminhando aí na boa, na agradável e na perfeita vontade de Deus. Dá uma boa noite para vocês, que Deus abençoe, em nome de Jesus.